O candidato que não teve nenhum voto. Olha, parece brincadeira, algo impossível de acontecer, mas acontece. Em quase todas as eleições no Brasil, sempre há um ou mais candidatos que não recebem voto algum. É muito estranho, difícil de acreditar que um candidato não vai votar nem mesmo nele. Mas isso acontece, e por vários motivos. Um deles é por excesso de confiança, aquela certeza de que vai ser eleito, que tem muitos amigos, muitos seguidores nas redes sociais. O outro motivo é por questões de ética. Hoje já é um pouco fora de moda. Gentileza mesmo. Tem candidato que deixa de votar nele mesmo, dá o seu voto para outro, pensando que o seu voto não irá fazer falta. E de repente acontece o inesperado, o absurdo. As urnas são abertas, os votos são contados e o candidato não recebe um voto sequer. Olha, isto é surreal. Mas aconteceu nas eleições de 2022, quando 16 candidatos a deputados estaduais e um federal não receberam nenhum voto. Os nomes e as imagens deles estão disponíveis no site do TSE. Um deles, uma mulher, é de Minas Gerais. Nas histórias que correm na boca do povo, verdadeiras ou não, tem uma que diz que nos anos atrás, década de 60, aqui em Belo Horizonte, um candidato de destaque, um médico legista, se candidatou a vereador. Médico legista é aquele profissional responsável por receber e fazer autópsias em corpos que passam pelo Instituto de Medicina Legal, são examinados antes de serem liberados para o devido sepultamento. Nos seus 20 anos de profissão, esse médico legista já tinha catalogado mais de 10.000 nomes dessas pessoas que passaram por ele na medicina legal. O que fez ele se decidir em condições de candidatar a vereador na cidade de Belo Horizonte, já que naquela época, com menos de 2.000 votos, um candidato era eleito tranquilamente. Sem os demais funcionários da medicina legal saberem, esse médico levou todo o fichário para casa e durante meses, antes das eleições, ele foi datilografando cartas para cada um daqueles nomes, colocando em envelopes e enviando tudo pelos correios. Era um tempo que não existiam celulares, não tinha WhatsApp e nem computadores. As mensagens eram escritas à mão, ou então datilografadas e colocadas nos correios, levando dias para chegarem aos destinatários. O dia das eleições chegou. As urnas foram abertas, cédulas de papel ainda. Votos foram contados manualmente e alguns dias depois, diferente do de hoje, saiu o resultado. O médico candidato estava esperançoso, afinal, tinha se comunicado com 10.000 nomes. Bastavam 2.000 irem às urnas, dar o seu voto a ele, e ele estaria eleito vereador. 4 anos de excelente salário, 10 vezes mais do que ele ganhava trabalhando, e aposentadoria garantida. Que beleza! O resultado das eleições naquela época era publicado no Diário Oficial e nos principais jornais da capital.
assinante que ele era do jornal Estado de Minas, logo ele procura seu nome, corre o olho de cima a baixo naquela centena de nomes de candidatos, não vê o seu nome como ganhador e logo se assusta com o resultado. Não recebeu um voto sequer, nem o dele, já que era a prática política naquela época o candidato não votar nele mesmo. Coitado, ele tinha 60 anos, era viúvo e seus 2 filhos não moravam na capital, por isso não votaram. Amargurado, decepcionado com aquela situação, chacota para todo lado, gozação dos colegas, dos vizinhos, aquele sentimento de ingratidão contra os seus mais de 10 mil possíveis eleitores, fichas que ele fez com tanto carinho durante anos, deu uma vontade de sumir do mundo. Foi quando alguém mais próximo dele, um amigo do peito, lembrou-lhe que aquelas mais de 10 mil nomes eram de pessoas falecidas que passaram por ele na medicina legal e que, obviamente, não poderiam votar nele. Olha, naquele tempo, o sujeito com 60 anos já estava mais do que fazendo hora extra por estar vivo. E no caso dele, os colegas de trabalho justificaram o ocorrido, o esquecimento de que aquelas 10 mil fichas eram de pessoas falecidas, é que ele já dava sinais de demência, o Alzheimer de hoje, de tantas horas que ele trabalhava para melhorar o seu salário. São histórias, casos e causos de tempos passados, tempos que não voltam mais. Muito obrigado.